Eu passarei agora o interrogatório do acusado, senhor advogados. Senhor Carlos Alberto, por favor, sente-se aqui. Bom dia, senhor Carlos. Bom dia. Seu nome completo, por favor? É Carlos Alberto Gomes da Silva. Pedir que o senhor fale bem próximo ao microfone, mais alto possível, para que todos ouçam, tá? Pode repetir seu nome, por gentileza? Carlos Alberto Gomes da Silva. Quantos anos o senhor tem, Carlos? 65 anos. Seu estado civil? Solteiro. Solteiro, é amasiado, tem alguma companheira? Atualmente? Não. Não? Eu moro com a minha mãe. Mora com a sua mãe. Minha mãe está doente. O senhor tem filhos? Eu tenho 2 filhos registrados e um sem registro. Quais as idades dos seus filhos? Eu tenho um filho com 37 anos, e tenho um com 14 anos e tenho uma menina com 45. Esse filho de 14 reside com o senhor? Mora com o senhor, com sua mãe? Não, senhor. Não. Qual que é a sua profissão, Carlos? Eu sou reciclador. Reciclador. Há quanto tempo o senhor atua nessa atividade? Há 40 anos. 40 anos. É por conta própria ou trabalha numa empresa? Conta própria. O senhor reside em Londrina? Exato. Tá. Carlos, o senhor foi denunciado nesse processo e pronunciado a julgamento hoje pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio tentado e qualificado contra Marli Paulino da Silva. Consta da denúncia, como uma introdução, que no início da madrugada do dia 29 de julho de 2009, entre 1h10 da manhã e 3h30 da manhã, a vítima Marli Paulino da Silva foi até a casa do senhor, que à época seria companheiro dela, para buscar seus pertences. Chegando lá, a Marli e o senhor se desentenderam e passaram a discutir, momento em que o senhor e o seu filho, de nome Carlos André Gomes da Silva, que também estava no imóvel, começaram a esboçar comportamento agressivo em relação à vítima. Prossegue a denúncia, então, narrando o suposto homicídio qualificado tentado. Ato contínuo, a discussão, o senhor e seu filho Carlos André Gomes da Silva, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo dolosamente, com unidade de desígnio, comunhão de esforços, valendo-se de violência contra a mulher e com inequívoca intenção de matar, agrediram fisicamente Marli Paulino da Silva, desferindo-lhe chutes e socos, momento em que a vítima caiu ao chão e fingiu estar desacordada, já que temia por sua vida. Na sequência, o senhor e o seu filho Carlos André Gomes da Silva, aproveitando o estado de vulnerabilidade da vítima, amarraram seus pés e mãos e a colocaram dentro de um saco e, após, a transportaram em um carrinho de recicláveis até o fundo do vale do Jardim Tóquio, aqui em Londrina. Chegando lá, o senhor e seu filho jogaram a vítima de cima da ponte do riacho existente no local e foram embora. A queda da ponte e os chutes e socos desferidos pelo denunciado e pelo senhor e seu filho contra a ofendida causaram nela lesões que foram descritas no laudo de exame que estão juntados no processo. Diz a acusação que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima permaneceu em silêncio até que os agressores se evadissem do local e, após, conseguiu se desamarrar e pediu ajuda a uma moradora das proximidades. Então, policiais militares foram acionados, compareceram ao local do fato e encaminharam a ofendida ao hospital para atendimento médico. A acusação ainda diz que o delito foi praticado por motivo fútil, consistente no fato de que o senhor não aceitava que a ofendida tomou conhecimento e noticiou às autoridades que o senhor teria, em 5 de julho de 2009, abusado sexualmente da filha da vítima, a criança Adriele, de apenas 2 anos de idade àquela época. Diz também a acusação que a infração penal foi
praticada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o senhor e seu filho estavam em superioridade numérica em relação à ofendida, além do que atacaram de inopino enquanto conversavam com a vítima. Por fim, a acusação fala que o crime de homicídio qualificado na modalidade tentada foi cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, pois o senhor era companheiro da vítima e o delito ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar na modalidade física. Essas, portanto, são as acusações feitas contra o senhor neste processo. Esse é o seu interrogatório, é a oportunidade que o senhor tem para dar a sua versão dos fatos e apresentar a sua defesa diretamente aos senhores jurados, que julgarão o senhor mais tarde. Contudo, o senhor não está obrigado a responder as perguntas, tem o direito de permanecer em silêncio e o seu silêncio não vai prejudicá-lo de forma alguma por ocasião do seu julgamento. Os senhores jurados já ficam esclarecidos de que o seu silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor, tá bem? O senhor deseja responder às perguntas, esclarecer os fatos? Desejo. Desejo. Qual que era a sua relação com a dona Marli, senhor Carlos? A dona Marli trabalhou para mim 2 semanas na reciclagem. Eu contratava pessoas para trabalhar, para ajudar eu a reciclar, porque eu juntava muito, então precisava separar. Tá. O senhor, ela trabalhou com o senhor por 2 semanas antes desse fato, desse dia? Isso. Tá. Antes o senhor já conhecia a dona Marli? Tinha alguma relação com ela? Não. Ela trabalhava na reciclagem da rua, que tinha a reciclagem da prefeitura, que corria, elas corriam atrás da rua. Uhum. Elas e outras pessoas. Não tinha conhecimento dela. E o senhor a conheceu através ali, né, nesse trabalho de reciclagem? Nesse trabalho da reciclagem. Tá. Ela trabalhou para o senhor em que condição? Como contratada, autônoma, registrada, qualquer? Como diarista. Diarista. Isso. O senhor se recorda quanto o senhor pagava para ela? Nesse ponto eu não me recordo, mas eu pagava uma quantia que eles era profissional, então eu pagava como sempre contrato profissional. Quando a minha reciclagem está muito cheia, eu preciso contratar para ajudar eu no serviço. Ela e esses profissionais, eles atuam dentro da sua empresa? Como que é? Eles saem catando os objetos? Não, trabalha dentro da propriedade. Dentro da propriedade. É uma empresa que o senhor tem? Tem uma reciclagem. Uma reciclagem, né? Eles funcionam na sua casa? Funciona na minha casa. Na sua casa. Isso. Ela trabalhava, então, dentro da sua casa? Ela trabalhou 2 semanas. 2 semanas ali dentro da sua casa? Isso. Tá. Não é bem dentro de casa, era no quintal. No quintal da sua casa? Isso. Certo. Quais horários ela trabalhava aí? Era no dia, ela trabalhava o dia. Durante o dia? Isso. Não era à noite? Não. Tá. O senhor teve alguma relação com a dona Marli, de afeto? Vocês moraram juntos, namoraram, tiveram relações sexuais? Quando trabalhava comigo, não podia ter relação sexual, porque os funcionários não podem ter relação sexual com o patrão, porque senão depois eles querem aproveitar da gente. Né? Tá, mas a pergunta que eu lhe fiz, com a dona Marli, o senhor teve alguma relação em algum momento? Nunca teve? Não. A dona Marli, além dessa relação de trabalho com o senhor, ela frequentava a sua casa como amiga, ela jantava, ela almoçava, como que era a sua relação com ela? Não tinha relação. O funcionário, depois que saiu do emprego, não pode voltar na empresa. Certo. E que hora que ela costumava deixar a residência do senhor? Ela sempre trabalhava, chegava às 8 e saía às 5 horas. 5 horas. Nesse período, alguém mais trabalhava no local, junto com ela? Nem eu não estava lá junto. Ela trabalhava sozinha, porque eu saía para catar e ela ficava trabalhando. Entendi. Mas tinha outras pessoas que trabalhavam nesse mesmo período ou não? Não, quando eu parava a pessoa, eu saía e deixava a pessoa trabalhando. Não, sim, eu estou perguntando, além dela, o senhor tinha outro contratado que também estava trabalhando junto com ela naquele período? Naquela época eu não me lembro, mas eu acho que... Tá bem. A dona Marli, o senhor já me disse que não tinha relação de amizade, eu vou fazer essa pergunta porque há esse relato no processo. Em algum momento levou a filha dela, uma criança, para casa para almoçar, jantar? Lá na reciclagem não pode levar criança, nem eu aceito criança lá dentro, porque acontece o seguinte, lá eu tenho muitos venenos jogados. Se uma criança põe na boca, vai me dar trabalho. Eu tenho veneno de rato, veneno de coisa, então não ponho criança lá dentro.
Isso faz há 40 anos que eu trabalho, que eu recebi as informações para fazer e não pode deixar. Tá, mas eu vou refazer a pergunta. Isso é por lei. Em relação à dona Marli, em algum momento ela levou a filha dela na casa do senhor? Se você recorda de alguma data? Não. Ainda que fosse para trabalhar, para jantar, para... Não, esse não. daí não. Tá. O senhor conheceu a irmã da dona Marli? Não. Nunca teve contato com ela? Não. Nenhuma relação com a senhora Simone, né? O senhor nunca conheceu, nunca falou com ela, nunca teve contato? Não. O seu filho, ele trabalhava com o senhor? Qual que era? Não, meu filho trabalhava fora, ele não trabalhava comigo, ele morava com a mãe dele. Então a mãe dele não deixava chegar aqui, entendeu? Nessa época ele não trabalhava lá na reciclagem do senhor? Não. Nesse dia desse fato, dessa afirmação dela, que teria sido agredida pelo senhor, pelo seu filho, amarrada e depois jogada de uma ponte. O que aconteceu nesse dia? O senhor se recorda? Recordo, sim. A viatura chegou lá em casa, eu estava dormindo e me falou isso daí que o senhor está falando para mim. Que ela tinha jogado ela lá embaixo. Mas eu estava dormindo. Isso foi que horas? Que a viatura isso foi chegou? mais ou menos, acho que umas 9, 10 horas da noite. 9, 10 horas da noite. Eu estava dormindo. Nesse dia, o senhor se recorda que dia da semana era? Final de semana, dia útil? Não me lembro. Não se recorda? Nesse dia ela trabalhou com o senhor? Não. Não? Eu morava com a Jumara. Jumara era sua companheira? Era minha companheira. Tá. Mas eu perguntei se nesse dia ela trabalhou com o senhor, porque o senhor falou que ela estava trabalhando lá. Ela trabalhou, assim, eu vou explicar para o senhor. Eu contrato uma pessoa por dia. Se trabalhar 4, 5 dias, vai 5 dias, tem material para fazer. Se não tem, ela não volta mais. Tá. Nesse dia ela não trabalhou? Não. Ela não trabalhou porque o senhor tinha dispensado ela? Ela não estava trabalhando mais para mim. Ela já não estava mais? Não estava mais. Quanto tempo ela já tinha parado de trabalhar? Acho que quase uma semana. Uma semana já? Tá. E aí, quando ela parou de trabalhar, a relação dela com o senhor como que foi? Foi uma relação saudável? Vocês brigaram? Teve alguma discussão? Eu como meu funcionário, eu não me envolvo. Tá. Sabe, eu tenho uma senhora que trabalha para mim, não me envolvo com meus funcionários. Ela chega para trabalhar e eu saio. Tudo bem, mas eu estou perguntando quando ela deixou de trabalhar com o senhor. Houve alguma briga, alguma discussão? Ela brigava muito com a Jumara. Gilmara era sua companheira? Isso. E ela brigava por quê? O senhor não sabe dizer? Ela usava droga, e ficava drogando, e vinha lá, me quebrou o carro. Um dia eu não estava lá, põe o fogo na minha reciclagem. Eu tive que dar um mau trabalho para pagar, me deu um prejuízo tão grande. Quebrou um carro novinho que tinha comprado. Chamava a viatura. Isso tudo a Marli? Isso é a Marli. Eu chamava a viatura vinha lá e falava, gente, tem que levar. Não pode levar, passa daqui. Não, mas tem que levar, senão como é que vai fazer? Tá, mas ela fazia isso em que horário? Fora do horário de trabalho? A hora que eu não estava lá. Mas por que ela ia à casa do senhor? Porque é drogado. Drogado é assim. Certo. Eles não usam. O que ela fez lá na casa do senhor? Me relate. Eu ponho o fogo na minha casa. Cheguei lá um dia e estava queimando. Ainda sorte que eu cheguei a tempo. Chegou outro dia lá e quebrou o carro tudo. Mas ela não dizia o motivo? Tinha alguma briga entre vocês? Alguma razão? Não tinha nada. Quebrou, falava as coisas esquisitas e meti o pau. Cheguei lá um dia, chamei a viatura 3 vezes. Ela falou a minha mulher que estava grávida lá de 7 para 8 meses e espancando no meio da rua. Falei, não, eu chamava a viatura porque eu não ia entrar no meio. A viatura chegava lá, pegava, apanhava ali, ligava. Tem que levar, gente. Não levava. Tirava as costas e voltava de novo para ele. Mas depois desse fato ela continuou trabalhando com o senhor? Não, ela não trabalhou comigo. Ela trabalhou só por 1 semana. Isso foi depois que ela terminou? Foi bem antes disso daí, bem antes. Tá. E o senhor me disse que nesse dia o senhor foi acordado pelos policiais, né? Isso. O senhor viu a dona Marli nesse dia? Não. Não encontrou com ela? Nada? Não. O senhor sabe se a sua companheira encontrou com ela nesse dia? Ela não estava comigo, a minha companheira, por causa disso que eu estava falando para o senhor, porque ela tinha batido nela e eu tive que mandar. Ela foi para casa do pai dela, foi no médico.
Uhum. Porque chutou, a mulher estava com a barriga desse tamanho. Certo, então ela não estava morando com o senhor, sua Não companheira. estava, nessa época não estava. E o seu filho encontrou a dona Marli nesse dia? Não, o meu filho não mora comigo, mora com a mãe dele. Não, não entendi isso. Eu estou perguntando se por acaso, porque ele frequenta a casa do senhor, também não, seu filho. Não, ele vai lá em casa, Uhum. mas ele fica mais na casa dele, lá na casa da mãe dele. Nesse dia, ele encontrou a dona Marli, o senhor ficou sabendo? Nesse dia anterior a esse fato? Ele não comentou nada com o senhor? Não. A dona Marli disse que ela foi até a residência do senhor para pegar alguns documentos que ela havia deixado lá. Ela deixou algum documento? O senhor sabe se ela esteve na casa do senhor? Não, senhor. Eles vão lá trabalhar em reciclagem, eles não levam documento não. Eles vão lá só trabalho e pegam e vai embora. O senhor ficou sabendo se ela esteve lá na casa do senhor enquanto o senhor não estava nesse dia? Comentaram com o senhor, vizinho, Não, alguém falou? quem comentou comigo que ela estava lá foi o policial que chegou lá. Certo. Bateu o pau, eu olhei de noite, né? Eu durmo cedo com 8 horas, sempre durmo cedo. Certo. E escutei aquele barulhão, falei, cheguei lá, e eles pegaram, não sei o que, entraram lá dentro, retiraram tudo. E o que eles contaram para o senhor que ela teria dito? Falou que jogaram a mulher lá embaixo no rio. Jogaram a mulher no rio. Estou dormindo. Seu filho estava nesse dia com o senhor, dormindo lá na casa do senhor, não? Não estava, nesse dia, não? Não. Tá. O senhor sabe, ficou sabendo, alguém comentou, se ela ficou em algum bar esperando o senhor chegar, né, nesse dia? Comentaram alguma coisa? Ela frequentava um bar lá em cima. Isso... Perto da casa do senhor ou longe? Não, bem longe. Bem longe. E as pessoas falavam que ela frequentava aquilo lá. Também não é um bar que eu frequentava, sabe? Certo. Eu não ia para cá. Ela morava perto da casa do senhor ou era distante? Aqui? Mas eu morava perto de Cambé. Bem distante da casa do senhor? Bem distante. O senhor chegou a ver a Marli nesse dia, depois dos policiais estiveram lá? O senhor viu se ela não vi, teve porque contato com ela? eles chegaram lá, entraram e falaram para mim, a ambulância levou a mulher lá, porque não sei o que, que eu jogou. Não, filho, não estou... Estava dormindo, né? Eles entraram lá dentro, olharam tudo, foram embora. Certo. Essa ponte que tem do Ribeirão ali, é perto da sua casa? Não, passando uma rua, duas, na terceira rua embaixo. Terceira rua. É uma ponte apenas de pedestre ou é ponte não, que passa bem? Veículo também, ponte de veículo. Passa. E é um local escuro, claro? Sabe? Não, tem iluminação. Tem iluminação. É movimentado ali o local? Não, não é. Não é movimentado? Não. Certo. É alto, baixo, essa ponte? Ela faz isso daqui. Lá na parte do rio é um pouquinho alta, né? Mais um pouquinho alta. Mas a maior parte é tudo beirando a terra. Beirando terra. Nessa atividade que o senhor exerce, o senhor utiliza bags, né? São algumas sacolas? Esse eu uso. Bag eu uso. Eu uso para sacar os plásticos e uso papelão. Estou perguntando porque é um relato dela de que ela teria sido colocada dentro desses bags. Sim, eu uso. Então o senhor não agrediu a dona Marli e depois também não jogou a dona Marli? É que nem eu estou falando com o senhor. Se eu tivesse de agredir ela, eu tinha agredido ela quando ela estava chutando meu bebezinho na barriga da mulher. Porque foi perto de mim assim. Quantos dias isso aconteceu antes? Aconteceu, se eu não me engano, uma semana antes. Uma semana antes. Por que a dona Marli tinha tanta raiva ou tanta violência contra o senhor? Tinha algum motivo? Eu não entendo, eu não entendo. Todos esses anos, doutor, ela vem me acusando. Eu não entendo por quê. Sim, eu estou perguntando porque o senhor me relatou que ela colocou fogo na casa do senhor, quebrou o carro e agrediu o senhor companheiro. Eu não sei por quê. Teve algum motivo, alguma briga entre vocês? Não teve, porque eu paguei ela direitinho, porque os funcionários têm que pagar direitinho, porque são pessoas que trabalham, né? Eu paguei direitinho. Eu não farei pergunta quanto à questão do suposto abuso contra a criança, porque o senhor está respondendo ainda ao processo na outra vara, né? O senhor ainda não foi julgado lá. Uma coisa que também, não sei, até agora eu estava comentando com o meu advogado jantar,
Então tem que convidar ele, porque não fui nem. A dona Marli nunca jantou na casa do senhor? Na minha casa? Sim. Nem eu jantava em casa, doutor. Então o senhor não Porque sabe. eu quando eu dava de militar, porque naquela época eu gostava de tomar cerveja, subia pra cima e jantava lá pra cima. Nem eu não jantava em casa. O senhor não sabe dizer, então, qual seria o motivo da dona Marli atribuir para o senhor tanto esse suposto abuso quanto esse homicídio? Eu não sei, eu não sei. Tá vendo? No mês passado, eu passei um mês inteirinho dormindo num ladril frio desse daqui, ó. Da minha mãezinha com o portão caiu em cima dela. Ainda falei dela, não mexe no portão caiu em cima dela. Tá lá, andando de andador. Eu tive que ficar no hospital lá, na casa dela, quase 30 dias. O senhor nunca mais teve contato com a dona Marli? Não, senhor. Tem algo mais que o senhor queira me falar, que eu não tenha perguntado, se eu acho importante para a sua defesa? Não, eu só tenho que falar uma coisa para o senhor. Tem que investigar a vida dela, porque vocês ensinam ninguém. Mas tem que investigar a vida dela. Porque é uma drogada. Eu mexo lá com mais de 20, 30 drogados. Eles vendem as latinhas, não trazem as coisinhas, sabe o que eles vendem? Aí eu saio pra cá e eles... Ô, seu Carlão, o senhor compra aquela turma do copo do bar, falou pra mim, ó, seu Carlão, trabalha aí, compra as nossas mercadorias, mas precisa do dinheirinho, né? Eu fechei uma vez que a prefeitura foi lá, mandou tirar tudo, fechei. Falei, não vou abrir mais. Aí juntaram todo mundo de novo, falou, não, o senhor tem que trabalhar, o senhor trabalha direitinho. Que droga que a dona Marli usava, o senhor sabe? O senhor chegou a presenciá-la usando droga alguma vez? É o tal eles falavam, maconha com crack. O senhor chegou a presenciá-la usando droga? O senhor ouvia falar que ela Não, só as pessoas que usavam falavam que ela usava no centro. usava? E quando ela comparecia lá, ela estava sob efeito de droga? Efeito de droga. Para fazer aquilo lá, só uma pessoa com efeito de droga, porque uma pessoa normal não faz talvez. Ela pegou um pedaço de carne assim, desse tamanho assim, me moeu um monstro inteirinho. Nesse dia lá da ponte, ela estava sob efeito de droga, o senhor sabe dizer? Na ponte eu não sei, doutor. No momento antes da ponte, nesse dia o senhor não encontrou com ela, né? Não, esse dia eu não sei. Tá. O juiz está satisfeito. O Ministério Público tem pergunta, doutor? O seu Carlos, bom dia. Há quanto tempo o senhor conhecia a dona Marli? A dona Marli eu conheci ela só uns dias, porque ela trabalhava, passava a perua passava catando na reciclagem. Então, mas antes da perua, porque a perua tinha um dia de passar, nos outros dias eu passava, eu pegava no carrinho durante o dia e ia catar, as pessoas guardavam para mim e fazendo a minha reciclagem ali. As pessoas do bairro falavam, ó, seu pai, você tem que juntar tudo ali. Quando eu juntava uma cantada, eu ponhava uma pessoa que sabe que aquilo lá tem que ter uma pessoa que tem experiência de mexer com aquilo lá, senão não pode por qualquer um. Porque tem muito material que tem que separar. Então, eu contratava uma pessoa para fazer aquilo lá. Eu contratei ela por 2 semanas só. Então, e antes dessas 2 semanas, o senhor já conhecia ela? Não. Não? Ao que consta do processo, seu Carlos, tudo isso aqui teria acontecido porque a Marli fez uma denúncia de abuso sexual contra o senhor, dizendo que o senhor teria abusado da filha dela, uma criança de 2 anos, 3 anos. O senhor já disse que o senhor nunca viu essa criança. Não pode ter criança, não. Não. Eu já entendi a sua resposta. O senhor confirma, então, o senhor nunca viu essa criança? Não. Nunca teve nada com essa criança? Não. Tá. Qual era o motivo, se o senhor souber dizer, dessa inimizade que houve entre a Marli e a Gilmara? Agora, eu não sei. A Gilmara nunca falou nada para o senhor? Não. Por que a Marli foi lá bater nela? Eu também não sei. Quando... Só sei que eu tinha que chamar a polícia ali. Eu tinha que chamar a polícia, porque juntava lá para brigar, juntava todas as mulheres. Até os policiais davam risada, porque bala de largada era putada, pegando muito. E quando a Marli foi lá bater na Gilmara, a irmã da Marli, a Simone, estava junto? Eu não conhecia essa Simone. Mas tinha mais alguém junto com a Marli? Tinha uma mulher lá que ia lá, mas não era essa tal de Simone, não.
O senhor não sabe se era? Não. Tá. O senhor disse que essa agressão contra a Gilmara foi uma semana antes... O senhor vê o que aconteceu. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu morava com a Gilmara, eu morava no Canal Abração. Depois que ela pegou e bateu de lá, o pai da Gilmara veio e falou para mim: nossa, cara, não pode deixar, porque senão ela vai matar a Gilmara. Aí levou para casa dela. Então, o senhor disse que essa agressão contra a Gilmara aconteceu uma semana antes da Marli ter sido jogada do rio? Foi mais ou menos isso? Foi. Tá. E a Gilmara já estava para ganhar neném nessa época? Estava de 7 para 8 meses. 7 para 8 meses. É, mais ou menos. Tá. Estava com a barrigona assim, desse tamanho, sabe? Chutava a barriga do menino. E a pessoa que estava crescendo dentro da barriga. Então, vou falar a verdade para vocês. Se fosse eu para fazer isso aí, eu não estava com deixar vocês aqui, não. O meu sangue é frio. Eu tenho trabalho e responsabilidade e sei como ele funciona. Quando o senhor foi... Seu Carlos, quando o senhor foi ouvido lá na delegacia de polícia, o senhor disse que em 2009, que é a data desse fato aqui, o senhor não estava com ninguém e que não conhecia a Marli nem a filha dela. 2009? O senhor disse... Pela temporada, assim, eu não sei, porque quando aconteceu tudo isso, eu estava morando com a Gilmara. Então, o senhor disse que não estava com ninguém nessa época, quando o senhor foi ouvido na delegacia. Não, eu estava com a Gilmara. Silêncio. Doutor, ele já respondeu a situação que teve que mandar a filha para morar com o pai por conta das agressões. E o senhor disse também que não conhecia a Marli. O Marli eu não conhecia mesmo. Tá dizendo que conhecia. Eu tenho lá um reciclador que vem lá agora. É a mesma coisa assim, ó. O senhor que chega com um cara de reciclagem, olha, o senhor tem uma reciclagem. Então tá, eu tenho uma reciclagem. O senhor tem algum reciclador bom? Tem fulano. Dá uma mãozinha para mim? Não, senhor, eu preciso, entendeu como é que é? Aí ele contrata uma pessoa que trabalha no dia ali e vai embora. É assim que funciona. Tá certo. Eu estou não tem conhecimento disso. Perguntas pela defesa? Sim, excelência, muito obrigado. Bom dia, Sr. Carlos. Bom dia. O senhor precisa esclarecer para a gente, que não tem esse conhecimento da reciclagem, como é que funciona essa separação? O senhor contrata alguém que já entende para fazer essa separação? Tem venenos? Como é que funciona isso? Tem de tudo. E ali tem de tudo que você pensar, ali tem. As pessoas mexem, tem. Entendi. Tem pessoas que venderiam latinha, papelão, plástico para o senhor não conhece, que vinha ali onde o senhor tinha essa propriedade para vender coisas para o senhor? Rapaz, na época que ela trabalhava na reciclagem da perua, era uma perua. Aqueles da perua lá mesmo que catavam, passavam para mim na cantada da reciclagem. Ok. Só para deixar claro aqui, o senhor na época morava com a Gilmara. Isso. O senhor tem um filho com a Gilmara? Tem. Quantos anos ele tem hoje? Ele está com 14 anos. 14 anos. Ele nasceu com alguma deficiência, algum problema? Nasceu. Ele nasceu. Ele desse tamanhozinho assim, ó, e de repente ele caiu e tal. Só para deixar claro para o juiz e para os jurados, o senhor teve algum relacionamento amoroso com a Marli? Não. Chegaram a trocar carícias, beijos, relação sexual? Não pode, filho. Não pode. Pessoas que trabalham na reciclagem não pode fazer isso, velho. Ok. O senhor registrou ela em carteira? Ela já trabalhava em outro lugar? Não, senhor. É por causa que lá é contratado por dia. Talvez trabalha 2 dias só, 3 dias, não é mais que isso. Ela já chegou para fazer alguma reciclagem alterada por conta do uso de droga? Se chegou, eu não me lembro, mas se chegou, não deixava entrar. Maravilha. Satisfeito, excelência. Senhores jurados, tem perguntas? Em esclarecimento? Encerrado o interrogatório. Muito obrigado, Sr. Carlos. Obrigado. Peço a todos que se levantem para a leitura da sentença, por favor.
Relatório: o Ministério Público do Estado do Paraná ofereceu denúncia contra Carlos Alberto Gomes da Silva, qual qualifico aqui na sentença, atribuindo-lhe a autoria do crime de homicídio tentado e qualificado, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, combinado com o artigo 14, inciso 2, e artigo 61, inciso 2, a linha F, todos do Código Penal, coincidência da Lei 11.340/2006, supostamente praticado contra Marli Paulino da Silva. A denúncia foi recebida e o acusado devidamente citado. Regularmente processada a fase sumariante, o acusado Carlos foi pronunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Londrina como incurso em tese das sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, acumulado com o artigo 14, inciso 2, todos do Código Penal. Submetido a julgamento nesta data, perante o agrégio Tribunal do Júri desta comarca de Londrina, o ilustre Conselho de Sentença, apreciando os quesitos formulados consoante as teses aduzidas em plenário pelas partes, soberanamente decidiu, por maioria de votos, nos seguintes termos: a. Reconheceu a materialidade do fato criminoso. B. Não reconheceu a autoria do fato criminoso pelo acusado. Dispositivo. Deste modo, em obediência à soberana decisão do Conselho de Sentença, proclamo que o egrégio Tribunal do Júri de Londrina julga improcedente a imputação contida na denúncia ministerial e absolve o acusado Carlos Alberto Gomes da Silva, cuja qualificação lanço em sentença, da acusação de haver praticado crime de homicídio tentado e qualificado contra Marli Paulino da Silva, nos termos do artigo 386, incisos 4 e 7 do Código de Processo Penal. Estou fixando os honorários do ilustre defensor que atuou em plenário e determinando que, ao trânsito em julgado, os autos sejam arquivados com as observações previstas no Código de Normas. Sem custas, determino que seja registrado e dou às partes por intimado dessa sentença, cuja publicação se deu no plenário do Tribunal do Júri de Londrina às 12h38 deste dia 12 de setembro de 2023. Leonardo Delfim César, juiz-presidente do Tribunal do Júri de Londrina. Pode sentar-se, por favor. Senhores jurados, está encerrado a nossa sessão de julgamento. Quero, antes e sempre em primeiro lugar, agradecer aos senhores pela presença, pela participação. O júri é uma instituição essencial no Estado democrático e são os senhores que fazem com que o júri funcione e que ele tenha efetividade. Sabemos nós a dificuldade que é para cada um deixar seus afazeres e, sem qualquer remuneração, comparecer aqui para julgar no próximo. Eu agradeço imensamente em nome do Poder Judiciário e digo aos senhores que podem ir com a consciência tranquila de que julgaram corretamente. Digo isso sempre, ressaltando que não porque absolveram ou porque tivessem condenado, mas porque julgaram de acordo com a consciência dos senhores, de acordo com o que vocês ouviram e presenciaram aqui, e é isso que a Constituição e a sociedade espera do Conselho de Sentença. Em relação, dirijo-me mais uma vez, como sempre, ao Dr. Promotor de Justiça, parece repetitivo, mas preciso sempre reiterar e registrar minha profunda admiração pelo senhor. Ao Dr. Leonardo, foi um prazer atuar com o senhor pela primeira vez, espero revê-lo sempre aqui no Tribunal do Júri. Aos nossos funcionários do Ministério de Justiça, ao João e todos os assessores, meus agradecimentos de sempre. Declaro encerrada a sessão, não sem antes